Olá pessoal, a gente viu aí que Bolsonaro provavelmente vai escolher André Mendonça, né, o atual advogado-geral da União, como o novo ministro do STF, conforme até uma promessa que ele fez, né, em relação a um ministro terrivelmente evangélico. Na época todos já presumiu que era ele, mas não presumia, né, mas tinha suspeitas, mas agora parece que o nome dele está vindo como forte candidato a essa nova vaga, com a saída de Marco Aurélio, né, Marco Aurélio de Mello. Mas eu queria fazer um comentário aqui porque as pessoas estão criticando o passado de André Mendonça. E eu queria contextualizar algumas coisas que eu acho importante. Quando a gente fala de política, às vezes a gente não tem uma imagem completa, especialmente advindos aí do MBL, que tem uma especialidade em simplificar coisas complicadas, né? O que eu disse, para todo problema complexo existe uma resposta fácil, simples e errada. E é basicamente o que eles fazem, é a oposição irresponsável, que não leva em conta detalhes, não leva em conta contexto, não leva em conta o que de fato acontece nos bastidores da política. Primeiro, eu queria falar sobre essa questão do mundo jurídico brasileiro. O mundo jurídico brasileiro, eu diria assim, que em geral, o principal direcionamento que esse mundo tem, ele é basicamente progressista. Vamos dizer assim, os maiores nomes do mundo judeu, eu não sou advogado, mas eu sei assim que, pelo menos não os mais novos, mas os mais militantes, os mais vocais em relação às suas posições políticas e aqueles que ocupam cargos altos, desembargadores, ministros da STJ, ministros da STF e assim por diante, eles estão sim ligados direta ou indiretamente com a pauta progressista. E o primeiro grande problema que isso acarreta é que, como eles são ao mesmo tempo professores, eles são mestres, são doutores em direito, quem vai se aglutinar ao redor dessas pessoas? Pessoas que têm talvez um pensamento distinto daqueles ou pessoas que têm pensamentos iguais a eles. Então, logo de cara, se vê que há uma seleção em torno das pessoas que são aqueles que decidem os principais temas, as principais teses, os principais encaminhamentos do mundo jurídico, já se tem uma predileção por pessoas que acreditam em pautas mais progressistas. Não estou dizendo com isso que não existem juízes conservadores, não é isso, mas estou dizendo que há como se fosse um encaminhamento. O mundo jurídico, enfim, ele aponta. Existe, de fato, muitos, mas muitas vezes eles são mais calados, mais distantes, ou então estão numa fase final de carreira, que aí já não faz muita diferença o que ele diz, ele já conquistou o nome dele, então ele pode falar o que bem entende. Tanto é verdade que a gente sabe que a OAB, há quantos e quantos anos a OAB tem tido um direcionamento sempre progressista, sempre a favor digamos assim, de colocar aquela pessoa que cometeu o crime, né? O criminoso como vítima da sociedade e assim por diante, sempre ligado a pautas de esquerda, sempre apoiando pautas de esquerda. Eu acho que nunca houve um tão militante como Felipe Santa Cruz, talvez até pela existência de um Bolsonaro no outro lado, né? Antigamente não tinha esse Bolsonaro, então os Felipe Santa Cruz da vida eles não precisavam aparecer. Como todos eles falavam, acreditavam na mesma coisa, talvez em, situa- em, em forças diferentes, né? Em tons, em intensidades diferentes, mas todos eles eram de esquerda, né? Estou falando de FHC, Temer, que era um grande advogado, para variar, né? Então, um jurista, se não me engano, né? Mas de toda forma ele era do mundo jurídico. E tem Lula. Então todos eles têm a mesma matriz ideológica e a OAB sempre esteve consoante com essa matriz ideológica, nunca no lado diferente das coisas, nunca a favor do indivíduo, sempre a favor de um coletivo imaginário que eles criam. Então já tem por baixo, já tem essa seleção. Por que isso é complicado? E eu vou explicar por que é o contexto que eu estou querendo levar. Porque quando as pessoas dizem Bolsonaro tem que escolher um juiz do STF, as pessoas pensam no mundo delas que Bolsonaro não só ele consegue escolher uma pessoa, um juiz qualquer, digamos assim, alinhado com o pensamento dele, como existem aos montes e existem na roda dele. Digamos assim, na circunvizinhança de Bolsonaro, existem aos montes pessoas assim. E eu quero explicar por que isso não acontece. O primeiro ponto foi esse que eu trouxe, da questão do mundo jurídico como um todo. E depois por exemplo, vamos dar uma regra básica. Se o mundo inteiro, o Brasil, mas o Brasil inteiro, ele tinha um direcionamento esquerdista, quando você vê isso do ponto de vista político, você entende que a interferência do judiciário, não a interferência, mas a intercomunicação em geral do judiciário com o executivo, que é quem escolhe esses juízes para os cargos maiores, ela sempre ocorreu em cima de uma mesma pauta ou de um linguajar parecida, né? Como eu disse, sempre muito progressista. Quando se fala de Bolsonaro, que criou essa ruptura, talvez, com o mundo progressista, pelo menos do mundo progressista raiz, né? Radical, que a gente tem visto hoje, que se mostrou radical, sempre foi radical, mas ele se mostra radical agora quando aparece a posição. Antes ele, como ele navegava nas ondas dele próprio, então ele não precisava se mostrar face radical. Hoje ele tem mostrado porque apareceu uma posição do outro lado. Então, quando você vê no mundo jurídico esse tipo de coisa, o que é que você acontece? Os diversos governos estaduais e municipais e assim por diante, gerando essa comunicação com o mundo do mundo judiciário, geraria diversos nomes para Bolsonaro escolher.
nomes de confiança, nomes de atuação ilibada, nomes com currículo. O que é que nós temos? Nós temos que isso não acontece. Por quê? Porque basicamente hoje nós temos um governador, não temos nenhum governador de direita. E ele se ganhou agora, nessa última eleição. Nós não temos históricos de governadores de direita, nós temos históricos de governadores conservadores e assim por diante. Então, o que é que acontece? No mundo jurídico, essa é tudo novidade, digamos assim. A imagem de Bolsonaro como um político de direita conservador, ela é novidade no mundo executivo também. E como executivo ele tem muita comunicação com o judiciário, em relação, como eu disse, essas escolhas, esse encaminhamento. Então, o que é que acontece de fato? Bolsonaro não tem um grande, digamos assim, um grande banco de reserva de nomes para ele escolher, como se fosse, olha, aquele ali tem uma atuação lá. Trump mesmo fez isso nos Estados Unidos, e eu digo até que as escolhas de Trump elas encaminharam para um lado que eu diria que não entendem a guerra cultural. É o lado originalista, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos, né? Que era aquela mulher lá, esqueci, Amy Coney Barrett, acho, né? Lá os outros dois, que eu esqueci agora o nome, tiveram grandes embates lá para ser aprovado no Senado, os dois homens. Mas veja, o que eu quero dizer é que eles pelo menos têm esse banco de reserva para ele escolher nomes aí no Brasil. Tem aquele fulaninho, tem aquele fulaninho, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é de ter 100, 300 fulaninhos, como eles têm por aí. A escolha de ministro do STF, baseado em cima de crenças progressistas, é facílima, porque você tem uma grande quantidade de gente. Felipe Santa Cruz mesmo, se não brincasse, ele queria ser ministro do STF. Então, você tem uma grande quantidade de gente que teria interesse nessas vagas. Uma grande quantidade de desembargadores já escolhidos previamente por governos socialistas, governos petistas, governos PSDB, que são Partido Socialista da Democracia Brasileira, então também são socialistas de alguma forma. Então, assim, no final das contas, social-democracia no caso, né? Então, no final das contas, a posição de Bolsonaro na escolha de um juiz, particularmente no Brasil, que tem uma orientação de matriz, uma constituição feita do ponto de vista mais progressista, juízes, em grande maioria, que pensam de maneira progressista, e governadores que também têm esse tipo de pensamento, o que é que de fato acaba acontecendo? Que você tem uma grande quantidade de opções para escolher. E o caso de Bolsonaro é o oposto. Ele não tem essas opções para escolher. Essas opções foram, digamos assim, removidas dele. Então, o que é que ele faz com isso? Essa é a pergunta. O que é que Bolsonaro faria com essa situação, né? Então, logo de cara você tem. E aí você tem, dentro desses que estão, você tem ainda um outro problema de Bolsonaro, que é a grande quantidade de gente que se virou contra ele. Quantidade de pessoas que traíram ele. Então, você tem o próprio Sérgio Moro, que abandonou ele antes. Você tem o Boneta, que estava dentro dele e depois saiu. E aí vem a pergunta, quem ele poderia escolher dentro do círculo de amizade dele, que pelo menos ele viu o comprometimento dessa pessoa, ele enxergou e conviveu com ela. As opções não são muitas, infelizmente, André Mendonça aparece quase como que o único nome, ou dois ou três a mais, além disso. Então, quando se fala, o que eu quero dizer com isso, no final das contas, é quando se fala que Bolsonaro escolheu talvez até um assessor de Toffoli, que é um outro problema, como eu expliquei antes, ele não vai sair do nada, não vai cair uma pessoa capacitada sem ter nenhum contato ou nenhuma aproximação com outros que já têm pautas. E hoje o STF, a composição do STF, ela replica o pensamento dela em instituições inferiores até chegar na base do advogado mesmo. É claro que funciona assim porque eles apontam para o cargo máximo como referência para a própria atuação pessoal deles. Então, você achar que haveria uma ruptura completa com o mundo jurídico, isso não faz sentido. Até porque, como eu disse, todo o aparato funciona em cima desse tipo de pensamento. Então, no final das contas, eu não estou aqui querendo justificar a possível escolha de André Mendonça e o passado dele. Mas estou dizendo que a situação de Bolsonaro é muito delicada. A situação de qualquer pessoa é delicada. E o que eu estou dizendo se aplica não só a Bolsonaro, a qualquer outro pessoa, candidato conservador que vai chegar no futuro. Ele vai ter essa dificuldade, ele vai encontrar essa complicação, digamos assim. E o próprio Sérgio Moro não era de direita. Não era conservador. O Sérgio Moro ele era, no mínimo, centro. Ele era talvez centro-esquerda. Porque, como eu já disse em outros vídeos, a corrupção é uma das poucas pautas que une todas as matizes ideológicas no sentido contrário. Ninguém é a favor de corrupção. Então, corrupção é uma pauta em comum, uma pauta forte que todos conseguem enxergar e ser contra. Então, no final das contas, o que eu quero dizer com isso, encerrando já o vídeo, é que simplificar a escolha de Bolsonaro como se fosse algo fácil de fazer, como se o mundo jurídico tivesse amostras abundantes de pessoas que ele pudesse escolher de sua confiança ou que tivessem alinhados com a pauta principal dele, que é hoje vamos ser honestos, no mundo jurídico hoje basicamente a ideia de que o indivíduo deve ser responsabilizado, de que o Estado não, a justiça não deveria se meter nas orientações familiares e assim por diante. Quando você vai avaliar essas opções que são os valores que Bolsonaro teria para uma escolha, você vê poucas opções, ou talvez até André Mendonça e um ou outro que seria escolhido. Então, no final das contas, é uma escolha difícil. Bolsonaro está tomando decisão, eu não estou nem dizendo que é certo, estou dizendo nem que eu acho até André Mendonça tem muitos posicionamentos até questionáveis, mas alguns posicionamentos dele eu sei que são fortes e bem alinhados com o Bolsonaro, mas no final das contas não é simples a função dele. Qualquer nome que ele escolhesse, eu acredito que teria sim um passado complexo, ligado ao mundo jurídico, algum acadêmico, assim por diante.
de maneira que essa pureza que se está buscando, essa simplicidade de escolha, ela não vai acontecer simplesmente porque talvez o mundo jurídico não exista nesse sentido, através das próprias leis não mostra isso. Então, eu estou fazendo esse vídeo mais para explicar esse contexto, para explicar de maneira, vamos dizer, didática, porque que a posição de Bolsonaro e de qualquer outro político de direita que venha aparecer, ela é difícil, ela é uma situação, vamos dizer assim, complexa do ponto de vista de escolha. Ele vai apontar uma pessoa, e aquela pessoa vai ter essa e essa característica positiva e essa característica negativa. Mas você não vai ver aquele nome que é consenso, que tudo. Porque o mundo jurídico hoje não tem produzido pessoas assim. Ele espelha pessoas geralmente com pensamento diferenciado, até porque as próprias leis representam isso. Então, não é fácil, é difícil, e vamos ver o que é que vai acontecer saindo daí, né? Vamos ver, porque o próprio Cássio Nunes se mostrou uma decisão, até um custo alto, talvez, para algum arranjo político, mas não se mostrou uma decisão muito boa. Mas aparentemente André Mendonça é distinto. Não estou dizendo que nenhuma das decisões são simples. O meu intuito com esse vídeo, na verdade, é explicar que qualquer decisão que ele for tomar, e sabendo que o mundo político ele tem não troca de favor no sentido, mas ele tem conexões, eles têm conversas, eles têm arranjos de bastidores que faz parte da política. Isso aí obrigatoriamente não é uma questão de corrupção, mas sim um arranjo de troca de não de favores, mas troca de gentilezas, digamos assim, que dá indicação política para um lado, que para recebe indicação política para o outro. Isso aí acontece na política, não teria como ser muito diferente, especialmente dada a relação conflituosa que ele tem com o Congresso. Mas de toda forma, é isso que eu queria dizer. O vídeo é basicamente para explicar isso. Dizer qualquer lugar, qualquer pessoa que ele escolhesse provavelmente teria algum problema sério e que é difícil você apontar um nome que diria esse aqui seria perfeito. Não vai ter. Infelizmente o Brasil não produz isso e vamos esperar que o Brasil saia melhor de toda essa celeuma de STF atuante e assim por diante com a escolha desse novo juiz. É isso aí, pessoal.